Você alguma vez pensou que suas orações não estão a ser ouvidas por não ser atendidas? Como se suas palavras subissem, batessem no teto e voltassem para você carregadas da mesma falta que te fez orar? E se eu te disser que talvez não seja Deus que não responde, mas o estado em que você está quando fala com Ele? Hoje eu vou te mostrar como falar com Deus de um jeito em que Ele se torna audível. Não pela religião, não pelo esforço, mas porque é quando você muda o estado em que ora, você deixa de pedir milagres e passa a ser o próprio milagre. Ao longo desse vídeo você vai entender o porquê orar a partir da escassez te mantém presa ao problema, o que a ciência já descobriu sobre coração, cérebro, gratidão e o chamado campo que está ao nosso redor. Como ensinar o teu corpo feminino a sair do modo sobrevivência e entrar no modo criação. E principalmente, como se tornar a mulher que o campo reconhece e responde. E presta atenção nisso. No final do vídeo, eu vou te dar uma única pergunta que você pode fazer a si mesma para saber, na hora, se a sua oração foi realmente ouvida por Deus ou se você só repetiu o velho padrão. Guarda isso, porque pode virar o teu teste pessoal de alinhamento. Bem, mas se você chegou até aqui, provavelmente você é uma mulher que sente que tem algo maior guiando tudo. E aqui do canal, a gente aprofunda. A gente fala de Deus, do campo quântico, de emoções, de cérebro e coração, sempre com coerência entre espiritualidade e ciência, sempre voltado para a sua evolução como mulher. Se você se sente bem escutando isso, então continua aqui comigo. Sempre volte aqui no canal quando teu coração pedir. Você sabe que merece viver alinhada com quem realmente é. E quando eu crio meus vídeos, eu sempre penso, eu gostaria de ouvir essa mensagem? Essa informação é verdadeiramente útil? Ela agrega e me ajuda a evoluir? Eu amo criar meus vídeos porque ao pesquisar conteúdos para entregar qualidade, eu acabo sempre aprendendo coisas novas. Estamos todas juntas a evoluir. Então seja muito bem-vinda. Eu não apareço, mas eu tô aqui, emanando luz para você que tá aqui. Agora, sem delongas, vamos ao conteúdo. Talvez a sua história pareça assim. Você fecha os olhos, fala com Deus, agradece, pede, suplica ou até implora. Mas por dentro algo a dúvida sussurra. E se nada mudar? Você ora com as palavras certas, mas o corpo está tenso, o peito apertado, a mente acelerada, cheia de medo do que pode acontecer se ele não atender teu pedido de te ajudar. E se justamente esse medo, essa dúvida, essa ansiedade, essa sensação de falta forem o sinal que você está enviando? Seria muito mais do que as palavras que você está dizendo, certo? Hoje, muitos autores que unem espiritualidade e ciência, como o Dr. Joe Dispenza, explicam que seus desejos não são atendidos ao que você diz que quer, mas ao que você é energeticamente enquanto pede. Ou seja, se você ora a partir da escassez, da dúvida, do eu não tenho, é isso que continua espelhando para você. E aqui entra o primeiro problema que você precisa encarar com muita honestidade. Você diz que confia, mas o seu corpo, a sua respiração, a sua química interna estão reagindo como se tudo ainda fosse ameaça, como se você estivesse em perigo e pedindo socorro. Daqui a pouco eu vou te mostrar como ensinar o seu corpo a entrar em outro estado em poucos minutos por dia. Mas antes você precisa entender por que o modo sobrevivência bloqueia a experiência com o divino. Pense em como você viveu boa parte da sua vida. Sempre alerta, sempre preocupada. E para algumas, sempre esperando o próximo problema, infelizmente. Esse estado de hipervigilância não é só psicológico, é fisiológico. Acelera seu coração, encurta sua respiração, enche o corpo de hormônios de estresse. Nessa condição, o cérebro inteiro fica programado para sobreviver, não para criar. Estudos mostram que o estresse crônico ativa áreas ligadas ao modo defesa e dificultam o foco calmo e presente. Agora pensa comigo, como você vai sentir Deus se o seu sistema nervoso está convincentemente certo de que o mundo é um lugar perigoso e que você precisa se proteger o tempo todo? Quando você tenta orar estressada, o coração dispara, a mente fica barulhenta, o corpo quer respostas rápidas, não expansão. E aqui vem uma chave importante. Todo pensamento gerado pelo medo é, na maioria das vezes, só uma repetição do passado.
Se você só repete o passado, você não acessa onde o futuro está. Daqui a pouco eu vou te conduzir mentalmente por um processo em 3 passos para tirar o teu corpo desse modo sobrevivência e abrir o espaço interno onde o divino se torna percebido. Mas antes você precisa conhecer o órgão que é o verdadeiro portal, o teu coração. Você já sentiu que quando seu coração se abre mesmo, em gratidão, compaixão ou amor, parece que o ar muda de textura ao seu redor? Isso não é só poético. O Instituto HeartMath mostrou que o coração é a fonte mais poderosa de campo eletromagnético no corpo humano, gerando um campo rítmico que é muito maior que o do cérebro e pode ser medido a vários centímetros do corpo. Quando você entra em coerência cardíaca, um estado em que o coração, cérebro e emoções entram em alinhamento, o seu sistema se organiza. Pesquisas associam esse estado a redução do estresse, maior clareza mental, mais estabilidade emocional, sensação de conexão e significado. Agora conecta isso com o que grandes referências como Joe Dispenza explicam. Quando você gera emoções elevadas, como gratidão, amor, reverência, de forma deliberada, você muda sua frequência emocional e, com isso, a forma como seu coração e o seu cérebro se comunicam. Não é só sentir bonito, é literalmente reorganizar a sua energia por interno. A oração deixa de ser um pedido desesperado e se torna um estado de ser, onde Deus é sentido, não apenas invocado. Daqui a pouco eu vou te ensinar um micro ritual para ativar esse estado usando só respiração e atenção no centro do peito. Mas antes, entenda que você está tão acostumado a pensar, analisar e controlar que talvez nem reconheça o momento em que a mente entra em outro ritmo. Pesquisas sobre meditação mostram que quando você entra em práticas profundas, as ondas cerebrais começam a sair do estado beta, alerta e análise, e entrar em faixas como alfa e teta, associadas a relaxamento, introspecção e estados meditativos. Nesse estado, o mundo externo deixa de ser prioridade, a atenção se volta para dentro e você começa a sentir espaços entre um pensamento e outro. Esse espaço é precioso. É como se por alguns instantes você deixasse de ser a mulher com problemas e se tornasse apenas consciência pura. Um lugar interno onde você não está presa à velha história, à velha identidade, ao velho tempo. Mas existe um erro que a gente precisa corrigir. Um erro que quase todas nós cometemos, que é confundir intenção com coerência. Você sabe o que quer, você visualiza, você afirma, mas mesmo assim parece que nada no campo se mexe. Talvez seja porque a sua mente está indo para um lado e o seu corpo continua preso à vibração do passado. É quando você pensa, eu confio que vai dar certo. Seu intelecto diz, eu quero, mas seu corpo sussurra, eu duvido. Essa incoerência é suficiente para travar o processo. A ciência da gratidão e das emoções elevadas mostra que, quando você treina seu corpo a experimentar esses estados regularmente, você muda circuitos cerebrais ligados à recompensa, ao bem-estar e à regulação emocional. Ou seja, você passa a ter uma base biológica mais alinhada com fé, confiança e abertura, e não com medo, falta e defesa. A oração deixará de ser eu quero muito que aconteça e passa a ser eu sinto como se já estivesse acontecendo. Ainda neste vídeo eu vou te mostrar como usar uma emoção elevada específica como assinatura energética da mulher que você quer se tornar, mas antes a gente vai quebrar um dos vícios mais escondidos, o vício de procurar sinais, de não soltar. Imagina a cena. Você faz uma meditação profunda, sente paz, sente conexão, às vezes até chora de emoção. Termina, abre os olhos e imediatamente começa a procurar prova. Será que hoje algo vai acontecer? Será que vou receber uma mensagem? Será que Deus ouviu mesmo?
Esse impulso sutil, quase automático, te joga direto de volta no velho estado, o estado de falta. Porque no fundo a mensagem que você envia para o campo é: eu só vou acreditar se algo lá fora mudar agora. E o campo responde à sua vibração real, não ao seu discurso espiritual. Aqui está o erro sutil que derruba até as práticas mais bonitas. Você se conecta e logo em seguida duvida. Você cria no invisível e cancela pedindo prova visível imediata. O que muda o jogo é você aprender a sustentar o estado de já recebi, mesmo quando nada aparentemente mudou. Daqui a pouco, quando eu falar de reprogramar o corpo com emoções elevadas, eu vou te mostrar como treinar a tua biologia para se sentir em posse do futuro antes dele aparecer. E é isso que começa a atrair as sincronicidades que você chama hoje de milagre. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o seu corpo é viciado no passado. Cada emoção repetida, mágoa, medo, culpa, vergonha, cria padrões químicos e neurais. Depois de anos, o corpo começa a pedir aquelas emoções de novo, simplesmente porque se acostumou com elas. Quando você tenta mudar apenas com pensamento positivo, sem mudar o estado emocional, o corpo estranha. Ele quer voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido doa. Agora imagina usar emoções elevadas como ferramenta de reprogramação. Gratidão profunda, amor incondicional, sensação de plenitude, reverência pela vida. Estudos mostram que práticas de gratidão, por exemplo, não só melhoram o humor, mas também estão ligadas a melhor saúde mental, redução de sintomas de ansiedade, depressão, melhora no sono e até indicadores cardiovasculares mais saudáveis. É como se você estivesse ensinando o seu corpo a acreditar num futuro mais leve, antes dele chegar. Aqui está um mini roteiro prático de meditação. Sente-se em uma posição confortável. Feche os olhos e leve a atenção para o centro do peito. Inspire profundamente pelo nariz em 4 tempos e expire pela boca lentamente em 6 tempos, como se estivesse soltando o peso do dia. Vamos lá? Inspire em 1, 2, 3, 4 e expire pela boca em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire em 1, 2, 3, 4 e expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire em 1, 2, 3, 4 e expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire em 1, 2, 3, 4 e expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire em 1, 2, 3, 4 e expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora traga à mente algo que te desperte gratidão ou amor. Não precisa ser algo perfeito, pode ser algo simples. O importante é você se sentir bem. Quando o sentimento relacionado ao que você trouxe à sua mente começar a surgir, não corre para o pensamento que gerou o sentimento. Só deixa o corpo sentir esse sentimento que te faz bem. Fica assim alguns minutos, ensinando o teu corpo a sustentar essa emoção sem motivo externo. Com o tempo, o corpo começa a antecipar esse estado. E isso requer prática. Fazer só uma vez não vai conseguir te reeducar. Com o tempo, você vai acordar e perceber que mesmo antes de meditar, já existe uma leveza diferente. Esse é o sinal de que o passado está perdendo força e o futuro está ganhando corpo dentro de você.
à medida que você muda por dentro. Algo interessante começa a acontecer por fora. Coincidências estranhas, encontros improváveis, ideias que surgem prontas, mensagens que chegam na hora certa. Pesquisas sobre gratidão, alegria e práticas de bem-estar mostram que esses estados emocionais positivos aumentam a sensação de propósito, melhoram relacionamentos e nos deixam mais abertos a perceber oportunidades. É como se você começasse a enxergar portas que sempre estiveram ali, mas que a antiga versão de você não conseguia ver. Você começa a notar um puxão suave no peito te orientando para um caminho inesperado, um arrepio quando pensa em tomar determinada decisão, uma expansão interna quando algo está em alinhamento. Isso tudo não é delírio, é o seu sistema inteiro aprendendo a ler a linguagem da sua energia, da sua vibração. Agora falta um passo decisivo: a entrega. Entrega verdadeira não é a frase bonita em postagem, é algo físico. É quando o seu corpo literalmente desiste de lutar, controlar e antecipar. Você está em silêncio, respirando, sente uma paz profunda que não tem causa lógica. Seu corpo não está mais revivendo memórias antigas, reativando velhas feridas, repetindo histórias de dor. Ele está presente num estado de neutralidade viva. Estudos sobre meditação apontam que praticantes avançados apresentam mudanças significativas em redes cerebrais ligadas ao modo automático, favorecendo estados de presença estável. É nesse espaço de neutralidade que muitas vezes respostas aparecem, oportunidades chegam, pessoas certas surgem. Não porque você forçou o universo, mas porque você abriu espaço para ele se mover. O campo não precisa do seu esforço, ele precisa do seu espaço. E aqui você percebe que não é só sobre manifestar coisas, mas sobre algo muito mais profundo. Quem você está se tornando enquanto se relaciona com Deus e com você mesma. Depois de tudo isso, chega a verdade mais desafiadora. Nada muda se você insiste em ser a mesma pessoa. A antiga versão de você carrega hábitos emocionais de escassez, pensamentos repetitivos de medo, comportamentos automáticos de autossabotagem. E aí você pede por um futuro novo, mas continua agindo como uma mulher presa ao passado. A verdadeira manifestação acontece quando você substitui o antigo eu e muda a forma como reage, muda a forma como fala com você mesma, muda a história que você repete sobre quem é. Até que um dia, você percebe uma nova identidade se estabilizando. Você reage com mais calma, sente mais espaço interno antes de responder. Sua energia fica mais leve, mais ampla. E aí, sem esforço, as coisas começam a acontecer. Pessoas aparecem no momento certo. Portas se abrem sem que você precise forçar. Oportunidades chegam alinhadas com quem você se tornou. Não é mágica. É coerência identitária. Deus sempre quis derramar mais. Você só precisava se tornar o recipiente certo. Depois de orar, meditar ou falar com Deus, não olhe primeiro para o que acontece fora. Olhe para dentro e se pergunte: depois dessa oração, eu estou me sentindo como uma mulher que já recebeu ou como uma mulher que ainda está implorando? Se você ainda se sente carente, em falta, desesperada, então, por mais lindas que tenham sido as palavras, o estado ainda não mudou. Mas se, mesmo sem provas externas, você sente uma paz tranquila, uma gratidão sem motivo, uma confiança silenciosa, então você já entrou no estado em que o campo te reconhece e responde. É assim que você sabe, aqui e agora, se a sua oração foi apenas falada ou realmente vivida. Se tudo isso ressoa em você, é porque existe uma parte sua, talvez antiga, talvez bem sábia, que sempre soube que falar com Deus é muito mais do que repetir frases. Aqui, nesse canal, a gente continua esse caminho, unindo espiritualidade, ciência, emoções e práticas
para que você se torne, na vida real, a mulher que o seu coração sabe que veio ser. Se você sente que esse conteúdo te nutre, te acolhe e te desafia na medida certa, segue comigo. Continua por aqui. Volta para os próximos vídeos. Deixa esse espaço fazer parte da tua rotina de expansão. Afinal, toda vez que você volta, você está dizendo para si mesma: eu escolho crescer. Eu escolho lembrar quem eu sou. E antes de eu me despedir, eu tenho 2 presentes para te convidar a receber com a mesma energia de entrega que a gente falou aqui hoje. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link para um PDF, onde eu explico como funciona meu trabalho com áudios personalizados, criados para o teu processo individual, com Ho'oponopono, decretos eu sou canalizados, afirmações específicas para a tua jornada e frequências sonoras e ondas cerebrais pensadas para suavizar o teu sistema nervoso e alinhar você com o campo de forma profunda e segura. Se você sentiu um chamado enquanto me ouvia hoje, talvez esse seja o próximo passo natural da sua caminhada com o divino dentro de você. O PDF está lá, é só baixar e sentir se faz sentido para o teu momento. E junto com ele, também tem um presente especial. Um PDF totalmente gratuito com o tema Como ter uma manhã energética feminina, um ritual de 5 passos para alinhar corpo, mente e alma. É um guia simples, delicado e profundo, para você começar os seus dias já em coerência com aquilo que quer manifestar, como mulher, como espírito, como consciência em evolução. Se fez sentido para você, vai na descrição, recebe esse presente, guarda com carinho e, principalmente, aplica. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Que o teu coração encontre cada vez mais o estado em que ele se conecta com Deus de forma única e perfeita.